Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 26ª noite. Dinazade resolveu acordar a sultana e pediu-lhe que lhe contasse o que se havia passado no Palácio das Lágrimas. Shahryar manifestou o mesmo desejo, portanto a sultana tomou a palavra. Depois de ter dado as 100 chicotadas, a feiticeira cobriu o jovem rei com um espesso tapete de pelo de cabra e pôs-lhe por cima um manto de brocado. Em seguida, foi ao Palácio de Lágrimas e, entrando, renovou o pranto, os gritos e os lamentos. Aproximando-se do leito onde julgava estar o amante, exclamou: "Que crueldade ter perturbado a alegria de amante terna e apaixonada como eu! Oh, tu que me censuras por demasiadamente desumana, quando te faço sentir os efeitos do meu ressentimento. Nobre e cruel, não ultrapassa a tua barbaridade a da minha vingança? Ah, traidor, atentando à vida do homem que adoro, não arrebataste a minha? Ai de mim", acrescentou, dirigindo a palavra ao sultão, pois cria falar ao indiano. "Meu sol, minha vida, sempre hás de manter-te em silêncio? Estás resolvido a deixar-me morrer sem o consolo de ouvir-te dizer que me amas? Minha alma, diz-me pelo menos uma palavra, suplico-te." O sultão, fingindo sair de um profundo sono e imitando o modo de falar dos indianos, respondeu à rainha, em tom grave: "Só há força e poder em Deus, que é todo-poderoso." Aquelas palavras, a feiticeira, que não as esperava, deu um grande grito de alegria. "Meu amor, não estarei enganada? Estarei de fato ouvindo e estarás de fato falando?" "Infeliz", continuou o sultão, "és digna das minhas respostas?" "Mas por que", replicou a rainha, "me fazes essas censuras? Os gritos, o pranto, os gemidos do teu marido, que tratas todos os dias com tanta indignidade e barbárie, me impedem de dormir. Há muito que eu estaria curado, há muito que teria recobrado o uso da palavra, se o houvesse desencantado. Eis a causa do meu silêncio, de que tanto te queixas." "Pois bem", disse a feiticeira, "para te acalmar, estou pronta a fazer o que me ordenares. Queres que lhe devolva a forma primitiva?" "Sim", respondeu o sultão, "e apressa-te em pô-lo em liberdade, a fim de não mais me importunarem os seus gritos." A feiticeira saiu imediatamente do Palácio das Lágrimas, pegando uma taça de água, pronunciou sobre ela palavras que a fizeram ferver, como se estivesse sobre fogo. Em seguida, encaminhou-se para a ala onde vivia o jovem rei, seu marido. Lançou a água sobre ele e disse: "Se o Criador de todas as coisas te formou tal qual és atualmente, ou se está encolerizado contra ti, não te mudes. Mas se estás assim em virtude do meu feitiço, retoma a tua forma natural e volta a ser o que era antes." Mal terminou, o príncipe, já no seu estado original, levantou-se com toda a alegria que se pode imaginar e deu graças a Deus. A feiticeira continuou a falar: "Vai, afasta-te deste castelo e nunca voltes aqui, senão perderás a vida." O jovem rei, cedendo à necessidade, afastou-se sem demora e retirou-se para um lugar isolado, onde aguardou impacientemente o êxito do plano, cuja execução o leal amigo havia começado com tanta sorte. Entretanto, a feiticeira voltou ao Palácio das Lágrimas e, entrando, como julgasse estar sempre falando ao indiano,
Caro amante, nada te impede levantar-te e dar-me uma satisfação de que há tempo estou privada. O sultão continuou a imitar o modo de falar dos indianos. O que achas de fazer não basta para curar-me. Só tiraste uma parte do mal que é preciso cortar pela raiz. Meu querido indiano, que entendes por raiz? Infeliz! Não compreendes que me refiro a esta cidade, aos seus habitantes e às 4 ilhas que destruístes pelos teus encantamentos? Todos os dias, à meia-noite, os peixes põem a cabeça para fora do lago e clamam vingança contra mim e contra ti. Eis a verdadeira causa da demora da minha cura. Volta a pôr tudo no lugar, e quando estiveres aqui novamente, dar-te-ei a mão e ajudar-me-ás a levantar-me. A feiticeira, dominada pela esperança contida naquelas palavras, exclamou num transporte de alegria: meu coração, minha alma, dentro em pouco recobrarás a saúde, porque vou fazer o que me ordenas. Com efeito, chegando à margem do lago, com uma das mãos, aspergiu sobre ele um pouco d'água. A essa altura, Sherazade, vendo que era dia, não quis prosseguir, e Dinazade disse-lhe: minha irmã, estou contentíssima por ter sido o jovem rei das Ilhas Negras desencantado, e já percebo que a cidade e seus habitantes voltarão a ser o que eram, mas estou ansiosa por saber o que acontecerá à feiticeira. Um pouco de paciência, minha irmã, respondeu a sultana, e amanhã terás a satisfação que desejas, se o sultão meu amo der o seu consentimento. Shahriar, que, como já dissemos, havia tomado sua resolução, levantou-se para cumprir seus deveres.